Só. Muito bem, meus irmãos, na graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Nós iremos iniciar nosso culto de adoração dominical ao Senhor nosso Deus. Para tanto, irmãos, eu peço que todos estejam com os seus pensamentos, seus corações voltados para a pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Vamos iniciar esse culto com uma leitura da palavra no Evangelho de João, capítulo 16, no verso 32 e 33. Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 16, no verso 32 e 33. Mesmo assentados, irmãos, leamos com toda reverência a palavra de Deus. Vamos analisar esses dois versos para iniciarmos nosso culto ao Senhor. João 16, 32 a 33. Vamos ver todos juntos? A palavra do Senhor que nos ensina: eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. O nosso Senhor Jesus aqui, ele faz uma profecia para os discípulos, dizendo que quando chegar a hora, que a hora já era chegada, em que eles seriam dispersos, eles se espalhariam, o medo de ser associado àquele que morreu na cruz do Calvário. E Jesus fala: vocês vão me deixar só. Contudo, eu não estou só, porque o Pai está comigo. Mas humanamente ele ficaria sozinho, literalmente na cruz. E é isso que o restante do Evangelho diz que aconteceu. Quando Jesus foi levado para a crucificação, os discípulos se dispersaram, com medo de ter o mesmo fim do Mestre. Então essa profecia se cumpriu cabalmente no ministério do Senhor. Mas nos chama a atenção do verso 33, quando Jesus ensina que no mundo passais por aflições. O mundo, ele oferece muitas aflições ao justo, ao crente, mas nós não devemos nos abater com essas lutas e tribulações. Jesus disse: tende bom ânimo. É assim que nós vencemos o mundo, com a nossa fé, com a nossa perseverança no Senhor. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu por nós, Ele garante a vitória, Ele é vitorioso, Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. A Ele, meus irmãos, roguemos a bênção e louvemos o seu nome santo e bendito. Vamos fazer uma oração a esse Deus triunfante, ao Cristo vivo que triunfou. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Vou pedir para que nossa irmã Rosa faça oração, louvando a Deus, exaltando a sua santidade. Oremos. Diante do teu trono de graça, nosso Deus,
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos colocar de pé para adorarmos ao Senhor. O hino número 351, Belas Palavras de Vida. Vivemos com alegria, um coração grato ao Deus que nos trouxe o Evangelho. Hino 351. Conseguimos o áudio. Se tivermos problema ali, vamos louvar a capela, então, meus irmãos. Quando bem conhecido, alguém pode puxar, por favor. Outra vez, belas palavras de vida, narrando tudo que Cristo fez, belas palavras de vida. Elas vêm de cima, seu poder anima. Que alegres são essas palavras de vida. Que alegres são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo a todos dá belas palavras de vida. Sem Jesus salvação não há belas palavras de vida. Com amor conclama, para o céu te chama. Que alegres são essas palavras de vida. Que alegres são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo é Salvador, belas palavras de vida. Quer salvar todo pecador, belas palavras de vida. Ele vivifica e nos purifica. Que alegres são essas palavras de vida. Que alegres são essas palavras de vida. Amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, ainda em pé, abramos as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 1, do verso 18 ao 20.
estaremos nos preparando para confessar nossos pecados ao Senhor. Isaías capítulo 1, do verso 18 ao 20. Creio que o texto bem conhecido também na igreja. Eu farei a leitura, meus irmãos. Peço que a igreja acompanhe com fé a palavra do Senhor que nos ensina. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Vemos nesse texto, meus irmãos, o Senhor chamando Israel para arrazoarem com ele. Era uma geração que estava em pecado terrível. Quando nós continuamos a ler o texto, Isaías vai falar que aquele povo era muito pecador. Eles estavam transgredindo a justiça, estavam fazendo coisas absurdas em Israel, adoravam a Deus com hipocrisia, não era de coração. E Deus então diz: vinde e arrazoemos. Se os seus pecados, ainda que sejam escarlata, vai se tornar brancos como a neve. Se quiserdes ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes, fordes rebeldes, aí vocês serão devorados à espada. E nós sabemos, irmãos, que essa geração manteve-se rebelde e foram devorados à espada pelos babilônios. Porque Isaías ele faz essa profecia anos antes do exílio babilônico. Infelizmente o povo foi de dura serviço, o povo foi rebelde, manteve o coração duro. Mas nós nessa noite devemos nos humilhar na presença do Senhor, clamar por perdão, clamar pelo sangue de Jesus Cristo sobre nós. Então, os irmãos podem se assentar nesse momento para fazermos essa oração de contrição, uma oração de contrição por nossos pecados e iniquidades na presença do Senhor. Feche seus olhos mais uma vez, confessemos nossos pecados diante do Senhor, uma oração silenciosa, mas que depois e após alguns instantes, nosso irmão Jonathan estará nos dirigindo a Deus em oração de gratidão. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, neste momento, Senhor, nos colocamos em Tua presença, ó Deus, com o coração contrito e quebrantado, ó Pai, pelos nossos pecados, ó Deus. Nós te pedimos perdão, ó Pai, por todas as falhas que cometemos, ó Deus, pois nós sabemos, ó Deus, que precisamos do Teu perdão, que só Tu, ó Senhor, tem o perdão para nos dar, ó Pai. Ó Senhor, Teu Filho amado Jesus Cristo disse, Senhor, aos Seus discípulos, e está registrado na Tua palavra, que Ele nos dá a paz, e a paz que Ele dá não é como a paz que o mundo dá. A paz que Ele dá é uma paz verdadeira, Senhor. E nós sabemos que essa paz que Ele nos dá é referente ao sacrifício remidor na cruz do Calvário, que perdoou os nossos pecados e nos trouxe paz contigo, ó Deus. Então, Senhor, nós te pedimos, ó Pai, ó Deus, olhe para nós com um olhar de misericórdia, Senhor, por intermédio do sangue do Teu Filho amado, ó Pai, para que possamos sair daqui alvos mais que a neve, Senhor, para que possamos sair daqui limpos de nossos pecados, ó Pai.
Nós também te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor ouve a nossa oração, ouve o nosso pedido de perdão. Nós temos certeza disso porque a Tua palavra afirma que um coração quebrantado o Senhor não rejeitará. Ó Senhor, nós sabemos que o Senhor ouve, ó Pai, a nossa oração e nos perdoa de nossos pecados. Isso é motivo de muita alegria, Senhor, para o Teu povo, Senhor. Isso é motivo de muita alegria no Teu Santo Espírito, pois a Tua palavra diz que o Teu reino é a alegria no Espírito Santo. E nós temos essa alegria por intermédio do perdão dos pecados que vem pelo sacrifício de Cristo Jesus. Nós sabemos disso, Senhor, por isso nós te agradecemos, Senhor. Ó Deus, o Senhor nos amou primeiro, Pai. Ainda quando nós não te amávamos, Senhor, ainda quando nós éramos inimigos seus, ó Deus, o Senhor nos amou primeiro e nos perdoou. Isso é motivo de muita gratidão, ó Pai. Por isso nós te agradecemos e pedimos, Senhor, continue conosco, nos dando força, ó Pai, nos guiando, ó Pai, pelo Teu caminho da verdade, ó Deus, porque a Tua palavra afirma que nós somos ovelhas do Teu pastoreio, Senhor, e Tu és o bom pastor e não perderá nenhuma de Suas ovelhas. Nós cremos nisso, por isso nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém e amém. Muito bom, meus irmãos, recebemos o perdão da parte de Cristo, da parte do Senhor. Nós iremos continuar o nosso culto a Deus agora, adorando ao Senhor. Mas antes eu quero fazer a leitura do texto bíblico de 1 Coríntios 9, do verso 13 e 14. Abram comigo a palavra de Deus. 1 Coríntios 9, verso 13 e 14. Texto sagrado. Nós estaremos, após e durante os louvores, nos preparando para entregar nossos dízimos e ofertas na casa do Senhor. Bom? 1 Coríntios 9, verso 13 e 14. Faremos assim: eu lerei o verso ímpar e os irmãos o verso par. Tudo bem? A palavra do Senhor que nos ensina: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Aqui, irmãos, Paulo então está dizendo que os que pregam o Evangelho, aqueles que se afadigam na palavra, são dignos também de viver do Evangelho. E viver do Evangelho, irmãos, é ser justamente aqui amparado pela igreja, amparado por aqueles a quem ele serve, que é o corpo de Cristo. Então, biblicamente, é muito tranquilo esse ponto. E nós, como filhos de Deus, membros da igreja, devemos participar desse sustento, participar desse auxílio aos ministros do Evangelho. Que Deus nos abençoe e nos ajude em todo o tempo para termos com que ajudar na casa do Senhor e na igreja de Deus. Passaremos agora a louvar ao Senhor com 2 cânticos espirituais. Peço que os irmãos da equipe venham à frente para louvarmos ao Senhor, e que a igreja, aqueles que puderem, queiram se colocar de pé para adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. E durante a execução dos cânticos, os irmãos estarão liberados para entregar os seus dízimos e ofertas na casa do Senhor. Aqueles que puderem colocar de pé para louvar a Deus neste momento.
Adorado
Irmãos, vamos orar pela provisão do Senhor, pelos dízimos e ofertas, em nome de Jesus. Pai de amor, Deus maravilhoso, nós somos gratos, Pai, pela Tua provisão na Tua casa. Te louvamos, Senhor Deus, pelo sustento que o Senhor coloca em nossas mesas, em nossas famílias, em nossas casas, Senhor. Obrigado pelo trabalho que vem do Senhor. Obrigado, meu Deus, pois tudo vem de Ti. Tudo vem da Tua boa mão. Nós Te louvamos, Te agradecemos, Senhor. O Senhor continue abençoando os ofertantes e os dizimistas dessa igreja. Que venhamos, Senhor Deus, a ter um coração grato e fiel na Tua obra.
o Senhor, meu Deus, venha convencer através do Teu Espírito, estaremos semeando em boa terra, para a glória do Senhor e avanço do Evangelho e o crescimento da igreja. É no nome de Jesus que oramos, agradecidos por tudo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, passaremos agora ao momento da exposição da Palavra de Deus. Eu peço que todos tenham a Bíblia. Abra no primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, do verso 12 ao 17. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 12 até o 17. Perdão, vamos até o 19, tá? Vamos ler todo o capítulo 4, do verso 12 em diante. 1 Pedro 4, do 12 ao 19. O texto está projetado também para aqueles que não têm uma Bíblia. Eu farei a leitura, irmãos. Peço que os irmãos acompanhem com atenção a palavra de Deus que nos diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Até aqui a palavra do nosso Deus. Oremos mais uma vez, pedindo a iluminação do Senhor e a graça de Cristo na exposição da palavra. Pai, estamos diante da Tua santa e bendita palavra e pedimos para esse momento que o Senhor abra os nossos olhos para enxergar, abra os nossos ouvidos para ouvir o Evangelho, ilumina, Senhor Deus, a boca e a língua do pregador para ser fiel à Tua palavra, Pai. Tem misericórdia de nós e nos ajude na exposição do texto sagrado. É o que te pedimos, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, se você tivesse que escolher o tipo de mestre que você vai seguir pelo resto da sua vida, um líder para se espelhar, alguém para você se espelhar e falar: essa pessoa que eu quero seguir, com certeza você não escolheria alguém que, aliás, com certeza você escolheria alguém que jamais tivesse sido preso, porque a pessoa que foi presa não é uma pessoa para se seguir, uma pessoa que fosse respeitada e vista pelos religiosos como alguém de boa fama, e acima de tudo, que tivesse tido uma vida e uma morte honrosa, uma morte virtuosa, calma, tranquila. Bem, meus irmãos, se você espera seguir alguém assim, ou você acha que alguém deve ser assim para você seguir,
Definitivamente, Jesus Cristo está fora de questão. Ele não é esse líder que você espera, pois ele não atende esses requisitos que eu falei aqui. Isso porque, irmãos, vejam só, Jesus, ele foi insultado e difamado pelos religiosos da sua época. Ele não era bem quisto pelos religiosos. Segundo, no caso dos fariseus e saduceus. Segundo, o nosso mestre Jesus, ele foi preso e torturado pelas autoridades civis, pelos romanos. Então ele tem passagem pela cadeia. Terceiro, e por fim, nosso Salvador morreu como se fosse uma pessoa maldita numa cruz, no madeiro. Recebeu uma morte desonrosa, a morte de cruz, que era a pior morte que existia na época. Então, se nós formos olhar para isso, nós não vamos seguir Cristo, porque ele sofreu todas essas coisas. Mas como cristãos, irmãos, nós nos identificamos em tudo com Jesus, inclusive o seu sofrimento. Vou repetir o que eu disse. Como cristãos, a Bíblia no grego chama cristianos, ou cristianos. Como cristãos, nós nos identificamos com o Cristo vivo, com o Cristo Jesus, inclusive nos seus sofrimentos. Vejamos então algumas lições que o apóstolo Pedro nos dá sobre o sofrimento cristão. Então, o título da mensagem de hoje é Lições sobre o sofrimento cristão. É disso que o texto está tratando, irmãos. Eu não vou fugir do texto. A Bíblia está dizendo, Pedro está dizendo sobre o sofrimento cristão, como o cristão deve entender o seu sofrimento. Tá? Então vejamos 4 lições sobre isso. A primeira lição sobre o sofrimento é: sofrer por ser cristão não deve nos causar surpresa, não deve ser uma novidade, não deve nos pegar e nos deixar surpresos. Veja o verso 12. O apóstolo Pedro diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Esse fogo ardente aqui, irmãos, não é o fogo ardente da paixão, não é o fogo ardente do Pentecostes, é o fogo da provação. É o fogo da provação do Senhor. Então, nessa primeira lição, o apóstolo Pedro diz para os cristãos, e aqui Pedro chama eles de amados. Amados, vocês são amados. Mas eu estou sofrendo. Mas você é amado de Deus. Agapetos. Aqui há um texto que ele fala: vocês são amados e vocês não devem estranhar a provação. E ele diz que eles não deviam ser afetados com o sofrimento que estavam passando, como se isso fosse uma coisa nova, uma novidade. Eles não deviam ficar surpresos ou impactados com o fogo da provação. Olha só, é como se Pedro estivesse dizendo: vocês estão passando por uma luta, por uma provação? Me conta uma novidade. Isso é comum, isso é normal. É nesse sentido que ele está argumentando aqui com esses irmãos. Meus irmãos, que Jesus Cristo, nosso Senhor, ele nos adverte sobre isso. Ele diz que o mundo é incrédulo e odeia os seguidores dele, odeia os seus seguidores. Olha o que João capítulo 15, verso 18 e 19 diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Jesus Cristo disse isso,
que os cristãos sofreriam perseguições porque eles não são do mundo, porque o mundo nos odeia. O próprio Jesus disse isso. Assim, tendo eles recebido essa advertência, os cristãos da época que Pedro escreveu não deveriam ficar admirados quando forem passar por perseguições. O mundo vos odeia. Você espera o quê? Flores? Não. Espere insulto, espere difamação, espere perseguição e outras coisas mais. A lógica do Senhor Jesus Cristo é simples. Se as pessoas más e pecadoras atacaram a Ele, como Ele disse, antes de vós odiou a mim, e se essas pessoas atacaram a Ele, que era santo, que era justo, que era perfeito, quanto mais aqueles que seguem os seus passos, quanto mais os seus seguidores. Então nós não devemos ficar surpresos quando percebermos a perseguição vindo da nossa vida. Não se surpreenda. Jesus falou que teríamos mesmo aflições, que o mundo nos odiaria. Se eles encarassem o sofrimento como algo estranho, uma novidade, poderiam se surpreender. Poderiam pensar que algo não estava certo com as promessas de Deus. Mas quando eles levam esse choque de realidade, Pedro está dizendo aqui: gente, vocês são cristãos, então vocês serão perseguidos. Então vejam, Pedro está sendo extremamente sincero com esses irmãos, dizendo para eles que eles seriam perseguidos, sofreriam a aflição por serem filhos de Deus. Olha só, irmãos. Porém, no entanto, sofrimentos de forma alguma devem ser encarados como algo novo para os crentes. Infelizmente, hoje tem sido pregado um evangelho triunfalista. Não um evangelho triunfante, porque o evangelho ele é triunfante, mas tem sido pregado um evangelho triunfalista, no qual o crente não passa por luta, é só vitória, é de vitória em vitória. E não é bem assim, irmãos. Nós padeceremos perseguições, padeceremos aflições, quer física, espiritual, emocional, passaremos por luta. Eu não estou aqui para enganar ninguém, porque a Bíblia não engana ninguém. Quem de nós não tem problema? Quem de nós não passa por luta ou por aflição? Então, meus irmãos, não deve ser estranho para nós, seguidores do crucificado, e sim algo normal, algo que faz parte da nossa fé, algo que faz parte do nosso chamado. Todavia, irmãos, Pedro explica e prova que a cruz nos é útil. O sofrimento ele nos é útil de alguma maneira. A cruz nos é útil. De que forma? Ele usa dois argumentos. Primeiro, é assim que Deus testa a nossa fé, através da provação, da perseguição. Então ela tem uma utilidade. Qual que é a utilidade? Deus vai ver se você de fato é cristão mesmo, de verdade. Ele vai provar a nossa fé pelo fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-nos. É isso que Pedro diz. Então, se você está passando por uma luta, Deus está provando a sua fé. Se você está passando por perseguição, Deus está provando para ver se você realmente honra o nome dele em meio à luta. Deus prova, irmãos.
Vocês lembram da prova que ele deu a Abraão? Ele falou: Abraão, pega o teu filho que você ama, teu único filho, Isaque, e sacrifica-o no monte para mim. Você acha que Abraão dormiu? Você acha que ele não ficou com o coração pesado quando o seu filho disse: pai, eu vejo aqui a lenha, o fogo, o cutelo, mas cadê o cordeiro? E aí Abraão disse: Deus proverá um sacrifício para si, meu filho. Tenha fé. Prova, meus irmãos, prova. E Abraão passou com louvor nesse teste, porque o anjo bradou: Abraão, não toque no menino, não mate, não sacrifique, porque agora sabemos que você teme a Deus. Abraão passou pela prova, irmãos. Jesus foi provado, Paulo foi provado, Pedro foi provado. E Pedro ele provou na primeira vez, depois ele passou, ele fez a recuperação com o Espírito Santo, passou depois, não é? Mas fato é que Deus prova a nossa fé. Esse é um dos propósitos da aflição. O segundo propósito, segundo o texto de Pedro, é que é assim que nos tornamos participantes com Cristo no seu sofrimento. Ele diz, ainda no texto, no verso 13: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Você quer ter intimidade com Cristo? Você quer ter união com o Senhor? Você quer ser um com Jesus? Então você tem que participar do sofrimento também. Não participar só da glória. Só quero a vitória de Cristo, né? Só quero o triunfo de Cristo. Nos lugares celestiais eu fui assentado em Cristo Jesus. Isso é muito bonito e é verdade, é maravilhoso. Mas a Bíblia também diz que nós somos co-participantes dos sofrimentos do Cristo que foi crucificado. Então, de alguma forma, nós participamos desse sofrimento do Senhor. Precisamos entender, irmãos, que Deus deseja separar a verdadeira fé daquela que é mera imitação. Porque na perseguição, no fogo ardente da perseguição, a gente vê quem é de verdade. Porque os falsos jamais estarão dispostos a sofrer por Cristo. Eles querem a glória, eles querem a honra, mas não querem as marcas. Tinha uns exorcistas ambulantes que, vendo que Paulo estava fazendo grande sucesso no seu ministério, expulsando os demônios, tentaram expulsar também em nome do Cristo, do Jesus a quem Paulo pregava, e eles se deram muito mal, porque eles não eram de Cristo, não eram verdadeiros. Irmãos, Deus separa a verdadeira fé da imitação e usa o instrumento do sofrimento para alcançar esse propósito. Deus é soberano sobre tudo. Portanto, irmãos, a primeira lição que tomamos desse primeiro ponto é: cuidado com pregações de um evangelho triunfalista, que ensina que o crente só tem vitória, que não deve passar por lutas ou provações, que não fica doente, que se torna um super crente. Isso não condiz com o evangelho, tá? Você está sendo enganado. Deus prova o seu povo. Se tivermos que passar por sofrimentos e perseguições por causa do nome de Cristo, não nos espantemos e nem nos desesperemos com isso, porque faz parte, irmãos, da vida cristã. Faz parte da vida cristã. Devemos orar para que o Senhor nos sustente e nos guarde
em meio à tempestade. Ore, Senhor, está difícil, a luta está grande, Senhor, fortalece, que eu venha honrar o Teu nome em meio à luta, que eu não venha, Senhor Deus, olhar para trás, porque eu peguei no arado, eu não quero olhar para trás. Me ajuda a vencer essa aflição, esse sofrimento. É assim que devemos agir, irmãos. Então, a primeira lição é: sofrer por ser cristão não deve causar-nos espanto ou surpresa. A segunda lição do texto é: o sofrimento por Cristo é uma bênção e um privilégio. Se eu pregar isso em algumas igrejas, aí eu sou expulso. Eu serei expulso. Como assim o sofrimento por Cristo é uma bênção? É um privilégio? E evangelho da derrota é esse? Não, irmãos. Olha o que o texto diz. O verso 13 e 14. Ele fala: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. O texto está dizendo: se você está sofrendo, sendo coparticipante de Cristo, você deve se alegrar por esse privilégio. E se você está sendo injuriado pelo nome de Cristo, bem-aventurado você é. Não é isso que o texto diz? Que o sofrimento por Cristo é uma bênção e um privilégio? Parece, irmãos, loucura, mas a Bíblia diz que é um privilégio para o cristão sofrer pelo seu Senhor. Que força está por trás disso? Que fé é esta? Como você vai se alegrar em meio ao sofrimento? Parece algo surreal. Parece algo surreal. Mas é a força da expectativa cristã primitiva, irmãos, da esperança viva pela manifestação da glória do Messias. Pedro experimentou pessoalmente que o Senhor Jesus é capaz de encher os corações dos seus seguidores de alegria mesmo em meio à tortura e à aflição. O texto de Atos 5:41 diz que ele e João se retiraram do sinédrio regozijando-se, alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por causa do nome de Jesus. Eles estavam com as costas marcadas, ficaram presos alguns dias, mas quando eles foram livres, eles saíram alegres por serem dignos e co-participantes do sofrimento de Cristo. Parece loucura, irmãos, mas não é. É a força do Evangelho. É a força que o Espírito Santo dá aos crentes. No verso 13, Pedro diz que somos participantes dos sofrimentos de Jesus. E também, se participamos do sofrimento, participaremos também na glória do Senhor. Ele diz isso, porque faz parte do sofrimento dessa terra, mas também a glória futura que nos é revelada, que nos é guardada. No verso 14, Pedro trata outro tipo de sofrimento. Aqui não é um sofrimento físico, mas é uma injúria, um sofrimento que os crentes recebem de forma verbal, um abuso verbal que os descrentes incrédulos falam contra os crentes. Isso aqui, meus irmãos, é um tema comum do Novo Testamento, viu? Os seguidores de Cristo devem suportar os insultos verbais por causa de Jesus Cristo. Então, o cristão que não leva desaforo para casa não condiz com as Escrituras. O texto diz
que se nós somos injuriados, bem-aventurados somos, benditos nós somos. Olha só, em suma, ao passar por sofrimentos, os cristãos sabem que o Espírito do glorioso Deus repousa sobre ele. Pedro diz isso. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Você quer ter o Espírito Santo atuante na sua vida, abundante na sua vida? Passe pela luta, sendo injuriado, sendo co-participante do sofrimento de Cristo, com alegria, porque é uma bênção e um privilégio sofrer por causa de Jesus. Irmãos, nós estamos intrinsecamente ligados a Cristo. Nós estamos intrinsecamente ligados ao Salvador, unidos a Ele de corpo e alma. Quando nós tomamos a ceia, nós participamos do corpo, nós comemos o corpo de Cristo e bebemos do sangue do Senhor. Isso é real. Não é que o pão se transforma, não é que o pão se transforma no corpo e que o vinho se transforma literalmente no sangue de Jesus, como os católicos romanos acreditam, a transubstanciação. Mas nós cremos, irmãos, que a presença real de Cristo nos elementos consagrados da ceia. Não é um momento comum, é um momento sobrenatural, a ceia do Senhor. E quando Jesus fala assim para os discípulos: se vocês não comerem do meu corpo, não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. É muito sério. Nós somos um com Cristo, fazemos parte do mesmo corpo. Ele é o cabeça. Temos união com Jesus Cristo, tanto com Jesus como servo e sofredor, participando dos seus sofrimentos, como do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, participando da sua glória. Nós teremos também um corpo glorioso como o de Cristo. Jesus prometeu: estaremos para sempre com Ele onde Ele estiver. Então, meus irmãos, se alegrem quando você for injuriado, difamado, injustiçado por causa de Jesus, viu? Esse é o detalhe. Se for uma legítima perseguição por causa da sua fé, aí você é bem-aventurado, porque é o terceiro ponto que Pedro vai entrar aqui, deve ficar bem claro. A terceira lição é: o sofrimento cristão deve ser pela e para a glória de Deus, e não por nossos próprios pecados. Porque se você sofre por causa do seu erro, não tem glória nenhuma nisso. Você não vai ser bem-aventurado, né? Então vejam bem o que Pedro diz no verso 15 e 16: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, como ladrão, como malfeitor, ou como aqueles que se intrometem no negócio de outro, ou seja, mexeriqueiro, alguém que fica se intrometendo na vida dos outros. Mas sofrer como cristão, esse é o detalhe, irmãos. É sofrer pela fé, é sofrer por Cristo, sofrer pela glória de Deus, pelo reino. Se você sofrer por Cristo como cristão, não se envergonhe disso. Não se envergonhe. Por quê? Ele diz aqui: antes glorifique a Deus com esse nome, o nome de cristão. Então essa terceira lição nos ensina que se tivermos que sofrer, que seja pela glória de Deus e por seu reino, e jamais por alguma falcatrua que eu faça ou que façamos, né? Que jamais seja por homicídio, por roubo, ou por se intrometer na vida das pessoas.
Se você tiver que sofrer, que seja pelo motivo certo. Quando o crente, irmãos, ele é envergonhado publicamente, preso, porque roubou alguma coisa, porque fez alguma coisa errada, isso é sofrer por seus erros, por seus pecados, e não por Cristo. É isso que Pedro está dizendo. Aí sim você deve se morrer de vergonha. Você deve morrer de vergonha se você for preso por alguma falcatrua. Vocês lembram quando um famoso apóstolo, entre aspas, um famoso apóstolo de uma das igrejas grandes do Brasil, foi preso porque entrou nos Estados Unidos com dólares ilegais? Ou seja, ele não declarou aquele dinheiro, ele tentou burlar o sistema americano e foi preso. Isso é glória ou é vergonha? Ele foi preso por causa de Jesus? Ele foi preso por causa da fé? Estão me perseguindo aí. Muita gente pensa isso. Não, irmãos, ele foi preso porque ele errou, porque ele pecou, porque ele cometeu um crime. Então Pedro fala: não seja esse o seu sofrimento, mas que seja por Cristo, por causa do Evangelho. Aí você não precisa ter vergonha nenhuma. Todavia, irmãos, ele ensina no verso 16 que quando sofremos, simplesmente por declararmos nossa fé em Jesus, o sofrimento não deve causar vergonha em nós. Ok? Pelo contrário, devemos glorificar a Deus com esse nome. Eu sou cristão mesmo. Então, se eu tiver que sofrer por esse nome, eu vou sofrer. Quem não se vergonha de pertencer a Cristo, mas assume que é cristão, glorifica a Deus com esse nome. Jamais sinta vergonha de Jesus. Em algum momento que alguém te colocar contra a parede e não for legal você falar que é evangélico, que é cristão, não fraqueje, meu irmão. Não fraqueje minha irmã. Fala: eu sou cristão mesmo, eu sou evangélico. Porque muitas situações onde nós somos interrogados, quando nós somos questionados, nós damos uma fraquejada. Isso não é certo. Quando você está no meio cristão, é maravilhoso, né? Você está lá naquele evento que teve aqui na praça, lá no Largo da Feira. Ali só tinha a maioria crente, né? Lá você dá a paz do Senhor, sai com 100% de Jesus na cabeça, com a Bíblia debaixo do braço, oh, glória. Ali não tem vergonha. Agora, quando você está no meio dos ímpios, que não é favorável você se identificar como cristão, você corre o risco de fraquejar e negar a sua fé. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Jamais se envergonhe do nome de Cristo. Portanto, irmãos, quando você tiver que enfrentar o escárnio, o ridículo, o desprezo dos ímpios por causa da sua fé, não deixe que a vergonha o impeça de testemunhar de Cristo. Não deixe. Honre o nome do Senhor, pelo qual você é chamado. Somos chamados para brilhar no mundo de trevas, como luz do mundo. Jamais devemos fraquejar. E por fim, irmãos, por último, a última lição que aprendemos do texto é que Deus é soberano sobre o nosso sofrimento e devemos confiar totalmente nele. Devemos descansar na soberania de Deus. Versos 17 a 19 nos ensina: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, olha só, os que sofrem segundo a vontade de Deus. Então tem aqueles que falam que Deus não
tem nada a ver com sofrimento. É igual os amigos de Jó. Está sofrendo é porque você pecou, é porque você merece. Eles desconheciam o plano de Deus para Jó. Mas se você está sofrendo segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então, nessa última lição sobre o sofrimento, o apóstolo Pedro fala da soberania de Deus em nosso sofrimento. Pedro fala, irmãos, que haverá uma ordem no juízo. Como vai ser essa ordem? Primeiro, a casa de Deus, depois os ímpios. Olha só, Deus vai julgar a sua casa, Deus vai julgar os crentes. O juízo deve começar pelo santuário, depois estender para o povo. Olha só o que Pedro está dizendo. E veja, irmãos, Deus leva singularmente a sério o pecado no seio da igreja, no seio do povo. Ele julga, ele purifica. Como justo juiz, Deus corrige seus filhos. Mas Pedro faz uma pergunta retórica: se o juízo é tão severo para os filhos, o que será do ímpio, hein? Que não obedece o Evangelho? É uma pergunta retórica, porque a resposta é clara: eles serão condenados, eles receberão o castigo, o juízo do Senhor. Eles rejeitaram as boas novas, rejeitaram o Evangelho, então sofrerão o castigo pela sua desobediência. Diante da gravidade do juízo, irmãos, quem poderá permanecer sossegado? Ninguém. Pedro ainda diz: se é com dificuldade que um cristão é salvo, aqui no verso 18, e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? A porta é estreita, né? Você passa ali, alguns vão ser chamuscados, vão chegar todos chamuscados, mas passarão. Paulo faz essa ilustração, né? E é com dificuldade que o justo é salvo. Imagina o pecador impenitente, que não busca arrependimento, despreza o Evangelho, que não quer saber de ser unido a Cristo. Esse será condenado. Meus irmãos, o Salmo 1, verso 5, ensina o seguinte: os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Haverá a separação dos bodes e das ovelhas, haverá a separação do joio e do trigo. Jesus disse lá em Mateus 24 que os anjos farão a colheita, e eles vão pegar os justos e vão levar para o celeiro, um lugar seguro, mas também pegarão o joio, pegarão os ímpios e levarão para a fornalha acesa. É uma ilustração do juízo final. Irmãos, todavia nós que obedecemos o Evangelho e cremos em Jesus Cristo, que somos coparticipantes dos seus sofrimentos, seremos julgados sim, mas estaremos de pé diante do Senhor por causa de Jesus Cristo. Por causa dele, por causa do sangue dele sobre nós seremos perdoados por Deus e seremos salvos no juízo final. Irmãos e irmãs, devemos entregar nossa vida e nossa alma nas mãos daquele que tem todo o poder. Devemos, irmãos, ser cheios de temor e devemos passar pelas provações com confiança, confiando nele. Não vai vir uma prova maior do que eu posso suportar.
Jesus prometeu que estaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele é maior do que tudo. Confie em Deus na sua luta. Confie em Deus no seu sofrimento. Passaremos pelo sofrimento, sim, mas triunfaremos no final pela graça de Deus que foi revelada em Cristo Jesus. É passageiro, é uma momentânea tribulação e não pode ser comparada com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Aguente firme, meu irmão, aguente firme, minha irmã. Cristo vem. Enquanto nós passamos por tudo isso, Pedro fala: encomende a sua alma. De que forma? Praticando o que é certo, na prática do bem, na prática do que é justo, do que é legítimo. Viva o Evangelho na sua plenitude. Viva o Evangelho, confiados em Deus, meus irmãos, porque somos falhos, confiados na cruz de Cristo. Eu faço então uma última aplicação e termino esse sermão com a seguinte lição: saiba que somente Deus define a medida do seu sofrimento. É Ele que dá a medida exata do que você pode suportar. Nisso Ele estará provando a sua fé, porque nada escapa, irmãos, da vontade de Deus. Nada. Saiba também que nada poderá separá-lo do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Paulo fala: nem dor, nem sofrimento, nem angústia, nada nos separará do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Meus irmãos, que o Senhor nosso Deus, que o Senhor Jesus Cristo, que sofreu tanto por nós naquela cruz, Ele nos dê forças para, se for da sua vontade, sofrermos como verdadeiros cristãos para a glória de Deus. Nossa vida está nas suas mãos. Oremos clamando para que Ele nos livre do mal, para que Ele nos dê força para passar como verdadeiros cristãos pela angústia e sofrimento. A Ele a glória para sempre. Amém. Amém. Façamos, meus irmãos, nesse momento uma oração. Oremos, depois estaremos louvando a capela, o hino 299, e então encerraremos com a bênção apostólica. Queiram se colocar de pé, meus amados. Eu não sei a luta que você está passando, eu não sei da tribulação que você está enfrentando, a tempestade que você está atravessando, mas o nosso Senhor conhece. E nesta oração eu gostaria de orar para que Deus fortalecesse a sua vida, para que o Senhor fortalecesse a tua fé, para que você enfrente as lutas como um verdadeiro cristão, como uma verdadeira cristã. Feche seus olhos e peça a Deus para te dar força nesse momento. Pai bendito, Deus maravilhoso, nós te louvamos, Senhor Deus, pela graça de Cristo revelada em nós. Te louvamos pelo Evangelho, te louvamos, Senhor Deus, pelas bênçãos e sofrimentos também. Que o Senhor nos dê força, Pai, que o Senhor venha fortalecer a tua igreja nesse momento, para que cada um desses meus irmãos que está presente aqui consiga enfrentar a luta e passar, Senhor Deus, triunfante, com a mesma disposição do nosso Senhor Jesus, com a mesma disposição daqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que disseram: se o Senhor nos livrar, que Ele nos livre, se nós tivermos que morrer, que morramos. Porque Paulo nos ensinou: quer vivamos ou morramos, nós somos do Senhor.
Queremos ter essa fé, queremos ter essa força, queremos ter essa perseverança, essa disposição mental e do coração para passarmos pelas lutas e glorificar o Teu nome, Senhor. Fortaleça cada um na sua fraqueza, cada um daqui que está presente, Senhor Deus, na sua luta, enfermidade, ou perseguição, ou insulto, ou desprezo, ou luta com a família, ou luta com o filho, com os cônjuges. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, que nós somos fracos, e nos ajude, Senhor Deus, a passar por cada uma dessas lutas, glorificando o Teu nome, sabendo que estamos sendo provados, sabendo, Senhor Deus, que a vitória nos espera, porque se sofremos com Cristo, também triunfaremos com Ele na glória. É no nome santo do servo sofredor e do Senhor dos senhores, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos. Louvemos ao Senhor o hino 299, um hino bem curto e bem conhecido. Eu peço a ajuda dos irmãos para louvarmos a capela mesmo. Tem a projeção? Não, né? É o hino Fortalece a Tua Igreja, o hino Renovação. Ouvemos? Fortalece a Tua Igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe Tua plena graça, ó renova seu vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica nossas almas, ó Senhor. Amém. Receber a bênção, meus irmãos, a bênção apostólica do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus, Pai, e que as ricas consolações do Santo Espírito seja sobre vós, povo de Deus, Igreja do Deus vivo, hoje e sempre. Amém. Amém. Amém, irmãos. Podem se sentar. Nós encerramos o nosso culto a Deus nesse momento.